Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 5 de novembro, a igreja celebra a solenidade de todos os santos. Nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Um domingo abençoado para cada um de vocês. Que esse domingo seja uma oportunidade de reconciliação, de restauração, e que você possa viver esse domingo junto com a sua família, buscando o Senhor, consagrando esse dia ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. A igreja hoje celebra a solenidade de todos os santos. E quando eu estava lendo a liturgia de hoje, a primeira leitura que mostra o Apocalipse, uma passagem maravilhosa. A segunda leitura que vai confirmar na carta de São João que nós somos filhos de Deus. E o evangelho que vai falar das bem-aventuranças. Eu pude ver quão importante é celebrar essa solenidade de todos os santos. O dia de hoje, o domingo, ele deve nos levar, irmãos e irmãs, a meditar profundamente sobre a santidade. Porque se nós lermos a história dos santos, a história daqueles que foram declarados santos pela igreja, passando pelos apóstolos, e lendo o Antigo Testamento, nós vamos perceber claramente que todo homem e mulher que entregou a vida para Deus, que se consagrou ao Senhor, foram homens e mulheres que sofreram. Foram homens e mulheres que, por causa do nome de Jesus, enfrentaram muitas provações e foram bem-aventurados. Então, para nós sermos bem-aventurados, nós temos que lutar para ser santos, para viver a santidade. E viver a santidade é um desafio, porque vai contra tudo aquilo que o mundo quer que nós sejamos. Os santos e santas do Senhor abriram mão de sonhos e projetos pessoais. Muitos abriram mão de poder, de riqueza, de posição social, para se dedicarem ao Evangelho, para se dedicarem a viver e amar o próximo, para serem diferentes daquilo que o mundo ensinava e para viver assim,
Eles passaram muitas provações. E o Senhor nos chama, todos nós, a ser santos. A história de cada santo deve nos levar a meditar que é possível ser santo, que é possível viver a santidade, mas deve nos levar também a entender que o cristão não busca os prazeres desse mundo. O cristão não busca as coisas desse mundo. O cristão não busca ser igual àqueles que são no mundo. Nós somos chamados a ser diferentes. Vamos olhar os apóstolos, um exemplo. Pedro, o discípulo amado do Senhor, aquele que Jesus confiou a missão de ser o primeiro papa da igreja, quando foi morrer crucificado, Pedro pede que fosse ele crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer da mesma maneira que Jesus havia morrido. A história dos santos é essa história. A história de não negar o nome de Jesus. A história de ser humilhado, de ser rejeitado, maltratado por causa do nome de Jesus. A história de provar pela fé que o nosso Deus está vivo e que Ele está acima de todas as coisas. A história dos santos nos mostra que aquele que ama o Senhor de verdade não nega. Aquele que ama o Senhor de verdade o testemunha em qualquer situação. E isso deve nos inspirar a viver a santidade. Isso deve nos inspirar a querer e a desejar ser instrumentos de Deus. Não importa as consequências. Tanto é, irmãos e irmãs, que a primeira leitura hoje do livro do Apocalipse, São João, ele vai ver aqueles que tinham sido marcados na fronte com o sinal do sangue do Cordeiro. Eram 144 mil das tribos dos filhos de Israel. Mas depois, João vê uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, que ninguém podia contar. Eles estavam de pé diante do Cordeiro e trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. E estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Aleluia! O número de pessoas que ninguém podia contar, uma multidão, estava diante do Senhor. Essa multidão é a multidão dos santos e santas que estavam de pé diante do Cordeiro. Essa multidão, irmãos e irmãs, aqueles que vieram da tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para nós chegarmos à eternidade, para nós chegarmos diante do Senhor, nós temos que viver essa vida de santidade. Para nós recebermos o prêmio da salvação, nós percorremos e precisamos percorrer esse caminho de santidade, de renúncia, de mudança de vida e de fazer da nossa vida um testemunho do Senhor, não importando se vamos ser perseguidos, não importando o que vai acontecer conosco, mas precisamos seguir decididamente. E assim, sendo fiéis ao Senhor, nós seremos contados entre aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue que nos purifica de todo pecado. A segunda leitura, ela vai falar quando São João vem confirmar
um grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero hoje te chamar, você olhar para você mesmo e lembrar que você não é um empregado, você é filho. Nós somos filhos. Filhos que um dia foram batizados. Filhos que receberam esse direito através do sacrifício do Senhor por cada um de nós. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos que viver aqui na terra esse testemunho de santidade. Como filhos, nós temos a missão de levar ao mundo essa mensagem que salva. Ser cristão não é fácil. Ser cristão acaba afastando algumas pessoas de nós. Ser cristão de verdade, ser luz nesse mundo, incomoda muito as trevas. Mas quando nós olhamos e miramos o exemplo da santidade de tantos homens e mulheres de Deus, nós lembramos que se hoje nós temos uma igreja, se hoje nós temos essa graça de falar da palavra de Deus, de carregar esse título de cristãos, é porque antes de nós houveram homens e mulheres que não se importaram com a própria vida, que se sacrificaram, que derramaram seu sangue, que não tiveram vergonha de testemunhar Jesus, que não tiveram medo diante dos poderosos, de professar a fé e de levar até as últimas consequências, dando a própria vida, mas não abrindo mão da verdade. São essas pessoas que, por amor ao Senhor e à igreja, se entregaram para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E a história não termina neles. Isso é muito importante nós entendermos. A história da salvação não termina neles. A história continua a ser escrita através da vida de cada um de nós. E desse nosso tempo, que em nome de Jesus possam surgir novos santos, novas santas, novos homens e mulheres de Deus, que sejam modelo, que sejam inspiração de vida para a igreja e para o povo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, não tenha vergonha e não tenha medo de ser de Jesus. Ao contrário, que possamos carregá-lo na nossa vida como o maior prêmio, como a maior virtude e a maior bênção que o ser humano pode ter. Nós precisamos ter alegria de bater no peito e de dizer: eu sou de Deus, eu sou um cristão. A minha vida, ela é moldada, ela é conduzida pelo Espírito Santo. E o Senhor me chamou para fazer diferença nesse mundo. Nós somos chamados para marcar a nossa geração. Não somos cristãos para ter medo, para ter vergonha. Nós somos cristãos para influenciar e não para ser influenciados. Nós somos cristãos para defender o nome do Senhor a todo custo. Nós somos cristãos para que as pessoas vejam em nós o rosto de Cristo, para que as pessoas vejam o Senhor em nós, o reflexo do amor de Deus na nossa vida. A santidade é possível, ela exige um preço, mas com a certeza que todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Os santos foram aqueles que foram bem-aventurados
por serem pobres em espírito, aqueles que sofreram aflições por causa do Senhor, aqueles que em nome de Jesus foram mansos, aqueles que sempre tiveram fome e sede de justiça, aqueles que foram misericordiosos como o Senhor é misericordioso, aqueles que foram puros de coração e não se deixaram manchar pelas coisas desse mundo. Os santos foram aqueles que promoveram a paz, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram injuriados, aqueles que foram caluniados, mas que não se afastaram do Senhor e que por isso receberam a grande recompensa nos céus. E essa recompensa é ter escrito, aleluia, ter escrito o nome no livro da vida e ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde bendito do meu Pai e tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, se você tem um santo de devoção, procura conhecer a história, a vida desse santo, para que seja inspiração para um recomeço e para uma vida nova que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu creio, porque o Senhor disse: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. A santidade não é fácil de ser alcançada, Senhor, mas é possível vivermos a santidade aqui no mundo, porque o santo é aquele homem, é aquela mulher, tomaram a decisão, Senhor, de separar a vida para o Senhor, de dedicar a vida ao seu serviço, de amar o Senhor sobre todas as coisas e de amar o próximo como a si mesmo. Então, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis como os santos foram, a não ter medo de testemunhar o Senhor como eles testemunharam, a honrar esse título de cristãos que nós carregamos como eles honraram, Senhor, e aproveitar cada oportunidade para viver e expressar a nossa fé como eles viveram e como eles expressaram o amor ao Senhor acima de tudo. Que esse domingo, Senhor, seja um domingo de restauração, seja um domingo de reconciliação e que a sua bênção seja derramada abundantemente sobre cada um de nós e que os santos do Senhor nos inspirem a viver dignamente como filhos de Deus. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.